Representantes de Israel e do Líbano devem se reunir em instantes em Washington para retomar as negociações diplomáticas em meio ao cessar-fogo entre os dois países. Assunto para conversarmos com Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, já na tela. Muito boa tarde, Manhota. Quais são as expectativas, o que podemos esperar desta rodada de negociações? Oi, Yuri, boa tarde a você e a todos que nos acompanham no 360. Yuri, a expectativa é que seja uma rodada de negociações mais voltada à contenção do que efetivamente a uma resolução, né? A gente sempre tem enfatizado aqui que essa relação é uma relação complexa estruturalmente e muito provavelmente difícil de resolver em um diálogo assim de curto prazo. Então a gente está falando basicamente na tentativa de evitar uma reescalada e uma relação que prejudique o cessar-fogo mais amplo, né, envolvendo os Estados Unidos e o Irã. Também existe, Yuri, uma expectativa de que o foco dessa conversa gire em torno mais de questões técnico-operacionais do que exatamente temas político-estratégicos, né? Então, isso significa falar sobre mecanismos de monitoramento desse eventual cessar-fogo, delimitação de algumas zonas de segurança e, claro, uma discussão em torno das forças do Hezbollah, do seu reposicionamento, principalmente na região ao norte, né, onde nós temos ali o rio Litani. Então, é bastante provável que esses sejam os focos prioritários dessa conversa. O fato da reunião acontecer em Washington denota, como é importante também esclarecer, o papel decisivo que os Estados Unidos estão se atribuindo, né? Os Estados Unidos estão entrando nessa conversa como um garantidor, então não apenas um mediador político, como é de praxe em conversas assim, como já aconteceu outras vezes, mas interessando a Washington particularmente funcionar como uma espécie de fiador dos compromissos que estão sendo estabelecidos, né? Existe uma preocupação muito grande com as assimetrias que envolvem essas conversas, principalmente no que tange ao Hezbollah, porque a gente já explorou isso aqui outras vezes, né? O Líbano não necessariamente fala pelo Hezbollah, embora o Hezbollah esteja no Líbano, tanto como uma força que tem capacidade ofensiva, militar, como também um partido político, e existe, claro, uma pressão internacional em busca dessa estabilidade regional. A gente precisa equalizar um pouco, ou de certa maneira ajustar as expectativas. É bastante importante dizer que esse é um diálogo sensível, que pode ferir muitas suscetibilidades e que é bastante provável que nós tenhamos no máximo aí alguns avanços incrementais, alguns entendimentos superficiais, talvez uma trégua imperfeita, como nós costumamos chamar em relações internacionais, porque os assuntos e os atores envolvidos são bastante complexos, viu, Yuri? Fernanda Manhota, peguei daqui, boa tarde para você. Então, eu tenho uma pergunta para você justamente nesse ponto, né? Você está falando da trégua, porque Israel e Hezbollah têm trocado acusações de violação dessa trégua, do cessar-fogo. E aí eu te pergunto, como é que esses ataques mútuos, ou essas acusações, supostos ataques, podem impactar as negociações? Pois é, Débora, essa é uma pergunta excelente, né, e que coloca as negociações em uma condição de bastante vulnerabilidade. A gente falava sobre trégua imperfeita, não só pelas assimetrias que envolvem os atores, né, pelas divergências estruturais dos interesses que estão em discussão, mas porque existe um processo de erosão da confiança entre as partes que atrapalha de maneira direta, né, o avanço dessas negociações. Então, a gente está falando o tempo todo de acusações que vão sendo feitas de lado a lado e a percepção de que o outro lado não necessariamente cumpre com os combinados. Isso alimenta, de uma maneira geral, um processo que eu chamaria, eu diria, que é de uma certa instrumentalização da violência como barganha, né? Quer dizer, a violência acaba se tornando, em contextos de erosão de confiança, numa ferramenta disponível
para melhorar as posições de negociação ou para mandar recado para suas próprias audiências. E isso incorre muitas vezes, já aconteceu nessa região em diversas ocasiões, num risco de escalada não intencional. Quer dizer, além daquilo que os estados ou as partes envolvidas tomam de decisão ou fazem de maneira deliberada, existe muitas vezes, nesse tipo de circunstância de muitas sensibilidades, pequenos incidentes que podem sair do controle e acabar gerando, seja respostas, né, desproporcionais ou até mesmo pressão que se cria política, né, dentro desses vários grupos por movimentos de retaliação. Então, hoje nós temos, né, um paradoxo, eu diria, que se coloca nesse contexto, que é ao mesmo tempo, né, a negociação sob fogo, dificultando os avanços, mas também por existir o fogo, né, por existir esse conflito instaurado, uma certa urgência diplomática. Então, a pressão, né, ela vem justamente da tensão criada, mas com tensão demais, a gente sabe que esse tipo de processo costuma não vingar, ele costuma colapsar. Então, construir confiança e principalmente, né, tentar conter essa instrumentalização da violência como barganha para evitar a escalada não intencional, eu diria que é o desafio mais importante quando a gente tem esse tipo de acusação em momentos como o de agora. Nós falamos aqui com Fernanda Manhota, nossa analista de internacional. Muito obrigado, Manhota. Uma boa quinta-feira para você e até amanhã.